Estou aqui, convite do Zé Aparecido, é com alegria que estou aqui na Rede Amigo Espírita para conversarmos, um pouco sobre Espiritismo e Evangelho e Espiritismo, que é uma proposta que nos foi trazida pelo Zé Aparecido, e agradeço por isso, para estarmos todas as quarta-feiras conversando sobre um tema que aborde o Evangelho, aborde o pensamento espírita. Então esse é o nosso primeiro encontro, nosso primeiro momento, nosso primeiro vídeo de conversa a esse respeito, essa programação semanal que faremos todas as quartas-feiras às 19 horas. E hoje o tema que propusemos para conversar é o tema O Endereço de Deus. Óbvio, é um tema simbólico, o endereço de Deus. Mas para conversarmos justamente sobre essa ideia, já que o Livro dos Espíritos, ele abre como primeira pergunta, justamente perguntando sobre Deus. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É a pergunta que Kardec faz dizendo: que é Deus? Antes da resposta, a própria pergunta já nos leva a reflexões. Por que a própria pergunta já nos leva a reflexões? Porque ele pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. A pergunta foi: que é Deus? Porque se perguntasse quem é Deus, estaria conferindo a Deus um aspecto que por muito tempo a história assim colocou, um aspecto antropomórfico, ou seja, um Deus com formas humanas, um Deus com todas as limitações humanas. Por isso, o quem não caberia na pergunta, porque estaríamos então, por assim dizer, entrando no antropomorfismo. Daí a pergunta: que é Deus? Ir para um limite, um aspecto filosófico maior, mais profundo. E um outro ponto interessante na pergunta é que a pergunta não tem o artigo definido, o que é Deus. A pergunta também não foi o que é Deus. A pergunta foi: que é Deus, sem o artigo definido. Como que a nos dizer que não há como estabelecer um artigo, uma determinante para Deus, porque ele também não é o. Não caberia a limitação, uma definição de artigo para a resposta Deus. Então a pergunta, ela foi muito bem colocada: que é Deus? E os espíritos responderam: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Uma definição que também foge ao padrão teológico, ao padrão ontológico. Por quê? Porque a ideia ali não daria para se definir Deus, o ser que nos criou, o ser eterno, imutável, único, soberanamente justo e bom. Então a resposta foi nos dizer que Deus é a causa causal, é a causa de tudo. Causa primária de todas as coisas, causa causal. Inteligência suprema do universo, acima de quaisquer conjecturas, acima de quaisquer ilações. Deus. E essa pergunta feita por Kardec já no século XIX, segunda metade do século XIX, ela vem como que mostrando o desenvolvimento do entendimento sobre Deus. Aquele que no passado, na estrutura, por assim dizer, hebraica, até mesmo na estrutura abraâmica, nós temos diversas ideias. Abraão, por exemplo, ele chamava Deus por El Shaddai. El Shaddai, Senhor Todo-Poderoso. El seria Senhor. El Shaddai, Senhor Todo-Poderoso. Moisés talvez o chamasse ou o chamou por Yahvé, pois ele assim o chamou. Yahvé, eu sou, seria a tradução. Outros o chamavam por Elohim,
significa Senhor no controle. Outros, Chamá, Deus presente. Adonai, o Senhor. Vejam que vários nomes foram sendo colocados para tentar exprimir a ideia de Deus. De El Shaddai, Elohim, Yahvé. E essa ideia Yahvé, ela é muito interessante, porque eu sou seria o significado de Yahvé, e com um detalhe, Yahvé, Jeová, na transliteração, advém de uma palavra hebraica que, se trazida para a nossa linguagem, ela é composta só por consoantes. Seria o Y, H, W, H. Como pronunciar essa palavra? Porque a ideia era que Deus era o impronunciável. Não se pronunciava o nome de Deus. O impronunciável. Vejam, sempre desde os primórdios essa dificuldade. Por que dificuldade? Porque tentava-se trazer a ideia de Deus para os limites dos nossos próprios conhecimentos, utilizando-nos de elementos nossos. Então o Deus passou a ser quem? Passou a ser pessoa, com sentimentos típicos de pessoas, ora irado, ora com bondade. Mas não é Deus isso. Esse é o conceito que nós fomos colocando em Deus. Como que, se não conseguimos nos elevar até a ideia de Deus, reduzimos a ideia de Deus até nós mesmos. Ou seja, como não subimos nosso nível, nós diminuímos o nível de Deus. E esse ponto que talvez precisamos pensar para ir chegando à ideia do endereço de Deus. De onde está Deus? Onipresente, óbvio. Mas para Abraão, Deus, El Shaddai, Deus seria um Deus epifânico. O que é a ideia de Deus epifânico, de epifania? Um Deus que se mostrava presente junto às pessoas, visível como pessoa, conversando como pessoa. Era a ideia, então, desse Deus epifânico. Então, para a ideia abraâmica, El Shaddai, esse Senhor Todo-Poderoso, transitava entre as pessoas. Havia a epifania. Para Moisés, Deus estaria no tabernáculo. A construção do tabernáculo, onde colocaria as tábuas da lei, na Arca da Aliança. E ali no tabernáculo estaria Deus. Para os judeus da época, Deus estaria no templo, porque também no templo estaria a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, e Deus estaria ali presente. Para os samaritanos, Deus estava no Monte Guerezim. Então vejamos que as pessoas tentavam localizar Deus segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios entendimentos. Deus entre as pessoas, transitando entre as pessoas, epifânico. O Deus lá do tabernáculo, no tabernáculo, naquela ideia mosaica. O Deus no templo, a ideia trazida pelos judeus. E o Deus no monte, trazida pelos samaritanos. E Jesus, quando se referia a Deus, ele também se referiu numa forma mais inteligível às pessoas, mas caminhando por um aspecto de sentimento. Não caminhando para o aspecto do Senhor poderoso, do El Shaddai, não caminhando para o aspecto do Elohim, Senhor no controle, no Chamá, apenas Deus presente. Não, ele foi chamá-lo por um outro nome. Ele foi chamá-lo por Abba. Abba. Abba quer dizer papai, paizinho. Ele foi trazer a ideia de um Deus que tinha sentimentos sempre bondosos. E aí ele foi dizer
Quem de vós, conversando com as pessoas, quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Olha que forma que Jesus nos traz a ideia de Deus. Não mais o Senhor dos Exércitos, não mais o El Shaddai, não mais o Elohim, mas aquela ideia de um Deus que ouvia as criaturas, que cuidava das suas criaturas. Um Deus que o evangelista João vai dizer: Deus é amor. Ou seja, Deus é a amorosidade plena. É esse o conceito. Porque se temos a ideia de um Deus Senhor dos Exércitos, é um Deus que estaria distante. Um Deus na ideia do Senhor Todo-Poderoso seria um Deus num trono. Um Deus El Shaddai, epifânico, seria um Deus que transitava entre as pessoas. Mas Jesus veio trazer outra ideia. Ele veio trazer a ideia do Deus amoroso. Não o Deus vingativo, o Deus ciumento, o Deus zeloso, como encontramos no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento. Quando ali encontramos a estrutura do decálogo na introdução dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a eles prestarás culto, pois eu sou um Deus, em algumas traduções, ciumento, em outras traduções, zeloso. Pois eu sou um Deus zeloso, ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Veja, um Deus punitivo. E um Deus punitivo habitaria distante e olhando à distância e estabelecendo as punições. Um Deus dos exércitos que exprimia mais temor nas pessoas do que amor das pessoas em relação a ele. Porque era aquela ideia do temor, porque ele era forte. O Israel, Deus forte, Senhor forte, Israel, Senhor forte, fortaleza de Deus. Mas não era essa a ideia que Jesus trazia. Porque a ideia de um pai para uma cultura patriarcal, da época, era para mostrar a familiaridade. Tanto que Jesus assim o chamava e ele dizia: Pai Nosso. Para nos mostrar que todos éramos irmãos, que não havia um povo melhor que o outro para Deus, que Deus criou-nos todos nós. E criando-nos todos nós, criou-nos com a mesma amorosidade. Cuida de cada um de nós com a mesma amorosidade. Olha por nós com a mesma amorosidade. Criou suas leis e essas leis regulam todo o viver, toda a estrutura de vida. Então, quando Jesus assim o diz, Abá, ele está trazendo Deus para perto. E ao mesmo tempo, pelos seus ensinamentos, ele está nos elevando até Deus. Como que? Um encontro no meio do caminho, elevando-nos pelos ensinos do Cristo e Deus e Jesus trazendo Deus para mais próximo a nós. Aí percebemos uma outra força na frase de Pedro, grafada no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Quando ali Pedro vai revelar a grandeza, a grandiosidade de Jesus, a excelsitude de Jesus,
Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí diz o texto: e Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Revelou o Cristo, mas ele acrescentou ali um ponto: o Filho de Deus vivo. Quer dizer, um Deus vivo, um Deus presente, um Deus conosco, o Senhor conosco. Essa foi a ideia que Jesus nos trouxe a respeito de Deus, acerca de Deus. O Pai, Abá, Paizinho, Papai, Abá. Esse é o Deus. E com essa ideia nós já começamos a perceber que o endereço de Deus vai mudando. Ele vai deixando de estar à frente dos exércitos. Ele vai deixando de estar num trono de julgamento. Ele vai deixar de ser um Deus que transita para um Deus imanente, presente. Um Deus completamente em nós. E nós nele. O endereço vai mudando. O endereço de Deus, a referência vai mudando. E aí vamos nos sentindo cada vez mais próximos de Deus. Cada vez mais sentindo Deus. O endereço começa a diminuir a distância. Não é um Deus distante, um Deus que escolhe povos, um Deus que, em detrimento de outros povos, um Deus que cuida dos exércitos, um Deus que batalha, não. Um Deus que nós podemos trazer para mais próximos de nós. Por quê? O que nos aproxima de Deus com essa ideia trazida pelo Cristo não é o temor, é o amor. Não é o temer e por isso obedecer, é o amar e por isso confiar. Nós confiamos em Deus, nós confiamo-nos a Deus por amor a Ele e não por temê-lo, por ter medo. Não é aquele Deus daquela estrutura da literatura, da arte barroca, que tinha o dedo apontando para as pessoas, o olhar, com aquela frase: o olhar de Deus te acompanha, mas não no sentido do olhar de Deus te sustenta, te ajuda, mas o olhar de Deus te vigia. Não, não é esse Deus. Esse Deus que aponta, que pune, não tem o sentimento que seria divino. Não é a ideia que Jesus trouxe, o Deus amor, o Deus bondade, o Deus que oportuniza a vida para nós podermos vivê-la. E é interessante esses conceitos, ou são interessantes esses conceitos, porque ali nós vemos o diálogo de Jesus com a samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, salvo engano, do versículo 4 ao versículo 26, salvo engano. E ali, uma passagem belíssima, mas vamos pegar apenas um ponto, o versículo 24 desse capítulo 4. Porque aquele momento era um momento que mostrava o quão confuso ainda as pessoas ficavam a respeito de onde está Deus, do endereço de Deus. Porque, disse Jesus a ela, chegará o tempo em que não mais adorareis ao meu Pai no monte, nem no templo. Adorareis meu Pai em espírito e verdade. Diz ele, pois Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Não mais no templo, porque para os judeus, a adoração era no templo, porque lá é que estava Deus. Não mais no monte, porque para os samaritanos era no monte, Gerizim. Ou seja, Deus está no monte, Deus está no templo. E Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. E ele diz, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Em espírito e verdade. E não em atos externos. E não em lugares. Deus
é imanente. Deus está em todos os lugares pela onipresença, um atributo que a ele nós damos. E essa ideia de adorar em espírito e verdade nos leva de volta àquela ideia da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é um Deus que se adora materialmente, com formalidades ou por formalismos, com rituais. Não. E esse Deus Espírito e Verdade, nós podemos até dizer, como foi perguntado por Kardec, a questão número 10 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: pode o homem, o ser humano, sondar a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, pois é um sentido que lhes falta. Não é um não de proibição, é um não de impossibilidade fática. O que é impossibilidade fática? Falta-nos o sentido para sondar a natureza íntima de Deus. E que é isso? Falta o sentido. Não temos o desenvolvimento necessário, intelectual, moral, evolutivo, para entender a natureza íntima de Deus. É como se quiséssemos explicar a uma criança lá do ensino fundamental, das primeiras séries do ensino fundamental, quando ele está aprendendo aquelas operações fundamentais de somar, subtrair, multiplicar, dividir. É como se quiséssemos naquele momento ensinar a elas uma equação de segundo grau, um cálculo de matriz, um cálculo diferencial. Ela nunca entenderia, pois mal sabia somar, multiplicar, dividir e chegar ensinando cálculos diferenciais, ensinando matriz, ensinando equações de segundo grau e inequações. Ela não aprenderia, porque ela não tinha ou não teria desenvolvimento suficiente para isso. E é justamente esse o sentido que os espíritos deram quando responderam a essa questão número 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem sondar a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não, pois é um sentido que lhes falta. Ou seja, nós ainda estamos aprendendo a somar, dividir, multiplicar, e não vamos conseguir ainda chegar no nível para entender Deus agora. E assim sendo, o que nós fazemos muitas vezes? Reduzimos Deus aos nossos próprios entendimentos. Daí tantos entendimentos confusos. Queremos aprofundar-nos na essência, na intimidade, na natureza íntima de Deus. Mas não temos o sentido para isso. Não temos as condições fáticas para isso. E essa justamente foi a resposta que os espíritos deram para essa pergunta: podemos ou não sondar a natureza íntima de Deus? E o interessante da resposta, porque não traz nela um aspecto proibitivo, traz nela uma informação, uma explicação que nós não temos ainda a condição de sondar a natureza íntima de Deus. Daí a resposta da questão número 1 ser: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Uma resposta aparentemente abstrata, mas de grande elemento filosófico. E o que é a ideia da filosofia? Filosofia, o objeto da filosofia é a busca da causa primeira. Não é a etimologia da palavra filosofia, o amor, né? Pelo conhecimento, o sabor do conhecimento, não. É o objeto. O objeto da filosofia é a busca da causa primeira. E justamente por ser o Espiritismo uma filosofia também, a primeira pergunta é justamente a busca da causa primeira.
E a resposta, a pergunta que é Deus, a resposta foi justamente a causa primeira, causa primária de todas as coisas, causa causal. O texto bíblico vai nos trazer do Gênesis, no princípio era Deus. Não, Deus era antes mesmo do princípio, mas nós precisamos começar de um princípio. Por que eu digo isso? Porque um dos atributos de Deus é ser eterno. E o que é um ser eterno? É um ser que não tem começo e não tem fim. Porque se tiver começo e não tiver fim, é imortal. Mas não tendo começo e não tendo fim, é eterno. Então, por isso, Deus é mesmo antes do início. Mas, para nós, o entendimento limitado, quase que tridimensional que nós temos que colocar um início. E antes de tudo, tem um início, e esse início seria Deus. Lá do Gênesis bíblico, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus. Na resposta dada pelos Espíritos, causa primária de todas as coisas, significa que é antes mesmo do princípio. Então, como sondar essa natureza, por assim dizer, íntima de Deus? É um sentido que nos falta. E isso então nos leva a uma outra questão, a questão de número 11 do Livro dos Espíritos. Considerando então que é um sentido que nos falta para entender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus, Kardec então pergunta aos Espíritos: um dia o homem verá Deus? Que é a questão número 11. Porque como localizar o endereço de Deus se nós não o vemos? A pergunta foi então: um dia o homem verá Deus? E os Espíritos responderam: quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e compreenderá Deus. Olha que interessante. Então, sim, é a resposta. Um dia veremos Deus? Sim. Mas tem um detalhe. Eles colocam uma questão temporal, colocam uma temporalidade, dizendo: quando não mais estiver obscurecido pela matéria. Ou seja, quando percebemos que não somos seres materiais, e sim seres espirituais. Quando não mais estivermos escravizados pela matéria que nós queremos que nos escravize. Quando nos tornamos apenas, como dizia o apóstolo Paulo, cidadãos do mundo material. Dizia ele: estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Enquanto nos sentirmos do mundo e não percebemos que estamos no mundo material e sabermos que somos seres espirituais, nós ainda não compreenderemos, não veremos. Então eles disseram que sim, um dia veremos Deus, quando não mais obscurecido pela matéria, e com mais um detalhe, e pela sua perfeição. O que significa então que depende de um estado evolutivo, evoluir mais ainda. Não só não estar mais obscurecido pela matéria, mas pela perfeição, ou seja, e também pela evolução, pela perfeição. Um dia o homem verá, dizem os Espíritos, e compreenderá Deus. Acrescentam os Espíritos. Verá e compreenderá Deus. Isso é interessante nós observarmos, porque nos leva a uma fala do apóstolo João, a um trecho do Evangelho, melhor dizendo, não é fala do apóstolo João, desculpe-me, uma fala de Jesus no Evangelho de João, lá no capítulo 16, versículo 25. E eu peço licença, eu vou ler esse versículo, essa parte desse capítulo 16, versículo 25, que diz assim: Jesus dizendo: essas coisas eu vos tenho dito por meio de parábolas. Vem a hora
em que não vos falarei por meio de parábolas, mas vos falarei claramente, abertamente, a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo mais que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Vejamos essa fala de Jesus. Em que contexto se dá essa fala? Nesse contexto de quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Nesse contexto, porque aqui Jesus estava conversando com os discípulos. Eram seus últimos ensinos aos espíritos. Do capítulo 14 de João à frente, já são os últimos momentos de Jesus na terra. Já são os últimos ensinos. E ali Jesus dizia que ele ensinava por parábolas. E por que ele ensinava por parábolas? Porque as pessoas vendo não viam e ouvindo não ouviam, dizia ele. Pois eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. Então, em outras palavras, eles não entendiam um raciocínio mais bem elaborado. Então ele trabalhava com parábolas, porque as pessoas entendiam melhor. E ele até disse, ainda no capítulo 16 do Evangelho de João, dizendo, ele diz, muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muito tenho que ensinar, mas vocês não têm como aprender. Então vamos deixar para depois, ou seja, mais para frente. Veja, muitas coisas vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Quer dizer que em outro momento poderíamos. E aí, nesse contexto, então, os discípulos perguntam, Senhor, por que tu falas em parábolas? E ele responde, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem. E aí ele vira para os discípulos e diz, mas a vós não falo mais por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aqueles que estavam com ele, mais evoluídos. E aí ele acrescenta, lendo novamente, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras, parábolas, porém, vem a hora, ou seja, vai haver um momento em que não falarei mais por parábolas, mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Em outras palavras, chegará o momento, não mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Chegará o dia, diz ele, que não mais vos falarei por parábolas e falarei abertamente acerca do Pai. E aí ele acrescenta, e nesse dia, ou seja, nesse momento evolutivo, eu digo que não mais rogarei ao Pai por vós. Não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. Que interessante isso. Não mais vos digo que rogarei ao Pai por nós. Mas ele disse anteriormente que tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu rogarei ao Pai e ele vos dará, vos concederá. E por que depois ele diz que chegará o dia em que ele falará abertamente? E nesse dia ele diz, não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ele mesmo explica, ele diz, pois, porque o Pai vos ama a todos, o Pai é o mesmo. Em outras palavras, no momento determinado, no momento certo, na evolução, quando não mais obscurecido pela matéria, pela perfeição, o homem verá e entenderá Deus. Dizendo Jesus, então, que nesse dia conversaremos com Deus. Não quer dizer que ele se apartou, não, mas para nos dizer que nesse dia, nessa evolução, nesse momento aprazado, diz ele, não mais rogarei por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Veja então o que está nessa questão, número 11 do Livro dos Espíritos. Já percebemos que o endereço de Deus está mudando. Que onde nós buscamos Deus está mudando. Não é mais nas letras, como o apóstolo Paulo dizia, que mata, mas no espírito que vivifica. Não mais nos vazios teológicos, nas lacunas, não mais nos tronos exércitos, não. Na amorosidade de Jesus e os Espíritos dizendo que nós evoluiremos
em sentido a Deus, aperfeiçoaremos e veremos e compreenderemos, e Jesus vai dizer que chegará sim esse dia. Versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João, que sim, chegará esse dia, em que não mais nos falará por parábolas, mas abertamente acerca do Pai. Abertamente acerca do Pai. Eu sugiro que leiam esse capítulo 16 do Evangelho de João, desde o início, para perceber toda essa construção que Jesus foi fazendo. Falando do tempo para ensinar, da vinda do Consolador, e nesse versículo 25 ele mostrando que vamos ter um momento evolutivo, e nesse momento determinado, nesse nível evolutivo, nós entenderemos, veremos, no sentido de sentiremos Deus. E aí, esse endereço de Deus fica muito mais próximo do que nós imaginamos. Muito mais próximo. Como nos falou o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós, disse ele, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vejamos o que o apóstolo Paulo foi dizer aos Coríntios. Não sabeis vós, porque quando nós respondemos como uma pergunta, a resposta se torna muito mais contundente, muito mais assertiva, mais chamativa, quando a resposta vem numa forma de pergunta. Ela é provocativa no bom sentido da palavra. E Paulo usa de uma assertiva, dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 3, versículo 16 da carta 1 aos Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde está, ou aonde está indo o endereço de Deus? Onde está o endereço de Deus? Com a fala de Paulo começa a ficar mais claro. O endereço já começa a se aproximar de nós. O endereço. E ele vai dizer: sois templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Nos leva ao versículo 27, capítulo 1 do Gênesis bíblico. E Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. É o que nos dá aquela ideia que somos a imagem e semelhança de Deus. Simbolismo, óbvio, do Gênesis. Mas quando pegamos esse simbolismo do Gênesis, versículo 27, capítulo 1 do livro Gênesis, e associamos ao capítulo 3, versículo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós, nós veremos que são as mesmas coisas. Na simbologia do Gênesis, séculos, milênios antes, e na simbologia da fala de Paulo. As duas simbologias trazendo Deus para nós, ou nos levando até Deus, misturando, por assim dizer, os endereços, nosso e Deus. E de Deus. Sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós. Ele faz uma forma de pergunta: não sabeis ou já não sabeis que o Espírito, que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Como que dizendo, pelo amor de Deus, entendam isso, como se ele estivesse dizendo dessa forma. E aí vamos lá no Gênesis e vemos essa simbologia tranquila. E Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. Esse ponto é fundamental para percebermos a proximidade desse endereço de Deus. E temos mais. Jesus, também grafado pelo evangelista João, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 34, salvo engano, 34, ele vai dizer: não está escrito, sois deuses? Olha que interessante essa pergunta feita.
Porque alguns até dizem, não, Jesus disse, vós sois deuses. Não, Jesus nunca disse essa frase. Essa frase não se encontra nos evangelhos. O que se encontra é o sentido para essa frase, mas numa forma muito mais contundente, muito mais profunda, que é o versículo 34, salvo engano, capítulo 10 do Evangelho de João. Quando ele diz, não está escrito, sois deuses, ele faz uma pergunta, ou seja, ele dá uma resposta fazendo uma pergunta. E em que contexto isso acontece? Quando Jesus se dizia filho de Deus, e as pessoas, os doutores da lei, queriam apedrejá-lo. E ele disse, mas por que vos escandalizais? Não está escrito, sois deuses? Onde está escrito isso? Que Jesus faz essa chamativa? É o Salmo 82. É o Salmo 82, versículo 6 do Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses, o Altíssimo habita em vós, diz o salmista. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses, e o Altíssimo habita em vós. O Altíssimo habita em vós. O Altíssimo, inteligência suprema do universo. Então, quando Jesus assim fala com os doutores da lei, capítulo 10, versículo 34 do Evangelho de João, ele faz uma pergunta, obviamente afirmativa, quando vão dizer, como tu blasfemas, dizendo ser filho de Deus. Ele diz, mas não está escrito, vós sois deuses, ou sois deuses? E esse está escrito, sois deuses, está lá no Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e o Altíssimo habita em vós. Então vamos associar? Salmo 82, versículo 6, capítulo 10, versículo 34 de João, capítulo 3, versículo 16 da carta primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 do Gênesis. Veja que coisa interessante. Quando associamos tudo isso, onde está o endereço de Deus? Em nós. O Altíssimo habita em nós. E qual referência podemos buscar para associar a essas 5 ainda? Questão número 1, questão 76 do Livro dos Espíritos, que já falei várias vezes em diversas lives que já fizemos. Dessas 2 questões. Inteligência suprema do universo na questão número 1. Questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. Em Deus, a palavra inteligência. Nos espíritos, nós, a palavra inteligente. Vejam. Inteligência, inteligente. O que é inteligência? O substantivo. O que é inteligente? Um adjetivo, uma qualidade. Deus é a essência, Deus é o substantivo, inteligência. Nós temos a qualidade desse substantivo, somos inteligentes. Então vejamos que quando se refere a Deus é um substantivo, inteligência. Quando se refere a nós mesmos, os espíritos, questão 76, é um adjetivo, inteligentes. Ou seja, trazemos a qualidade de Deus. A essência está conosco. Vejam então, associando tudo isso. Questão número 1, questão 76, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Salmo 82, versículo 6, capítulo 10, versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 25 do Evangelho de João. Associamos tudo isso e vamos poder dizer o endereço de Deus em nós. O reino de Deus em nós. Parábolas do reino, que encontramos boa parte no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Parábola das redes, parábola do joio e do trigo, parábola do tesouro escondido, parábola da pedra, da pérola, parábola do fermento. 5 parábolas, todas elas falando do reino de Deus. Jesus dizendo, o reino de Deus é semelhante a... E aí depende com quem ele está falando.
Falando com pescadores, ele disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, lançou as redes, pegou peixes grandes e pequenos, e seguiu a parábola. Ele falava com agricultores, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente, e à noite vindo o inimigo, semeou o joio, e segue a parábola. Falando com comerciantes que entendiam os valores financeiros, os lucros, ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola, e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou encontrou um tesouro, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo, e sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E quando ele conversava com as mulheres das casas, das aspas, as donas de casa, expressão para a época, ele dizia, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha, 1 medida de fermento, e o fermento levedou a massa e a massa cresceu. 5 parábolas. E o que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Onde se pesca peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco, na terra. Onde se acha uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. E o fermento age dentro da massa. O que é que nós temos em comum nas 5 parábolas? O reino de Deus e interioridade. Tudo isso é interioridade. O reino de Deus, dizia Jesus, não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ou em outras traduções, entre vós. Ou seja, o reino de Deus está aqui. Que nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência interior. Então, onde está o endereço de Deus? Em nós. Nós somos, como dizia o apóstolo Paulo, cartas vivas, endereçadas por Deus. Em nós está o endereço de Deus. Buscá-lo lá fora? Não, buscar aqui dentro. E encontraremos a vontade, o ânimo, na linguagem do Cristo, o bom ânimo. Encontraremos o bom ânimo. O que me faz lembrar uma estrofe de um poema muito interessante, muito bonito, um poema de José Soares Cardoso, se não me engano. Isso, José Soares Cardoso, ele foi editado, foi lançado o livro em 1976, se não estou enganado, ou 1970 e alguma coisa. É Onde Está Deus. E lá tem uma estrofe que é a que encerra o poema. Eu não sou muito bom de guardar poesias, a memória não funciona muito bem, mas na última estrofe ele diz assim: onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime expressão, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Veja, onde sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime expressão, não é no coração da natureza, mas dentro do meu próprio coração. Numa forma poética, dizendo o que os evangelhos nos disseram, o que o Gênesis nos disse e o que os Espíritos nos disseram, que Deus, o reino de Deus, está dentro de nós. Que somos, como o apóstolo Paulo disse, o templo e que o Espírito de Deus habita em nós. Pensemos nisso quando formos procurar Deus. E entendamos que não precisamos andar léguas, quilômetros, metros, que não precisamos estar em lugares, que precisamos apenas, para ir ao encontro de Deus, fazer uma viagem interior, pela nossa consciência, pelo nosso sentimento. E aí, o coração de Deus, simbolicamente, pulsa junto com o nosso. O som do nosso coração será, e o coração de Deus serão uníssonos, um só som, no ritmo divino. Deus em nós, nós em Deus. Então busquemos Deus, onde estivermos,
com quem estivermos, em quaisquer momentos pelos quais passarmos. Busquemos Deus. Pela fé, sim. Pela oração, sim. Que oração? Aquela que for ditada pelo coração. Para que possamos, como disse o Cristo, entrar no nosso quarto, fechar a porta e, em silêncio, orar a Deus que está nos céus. E Deus, que tudo vê, nos recompensará. Não precisamos de forma, lugar, tampouco de paramentos ou rituais. Precisamos apenas perceber que Deus é vivo em nós e nós precisamos nos vivificar em Deus. Agradeço a todos vocês pela paciência de nos ouvir. Agradeço mais uma vez ao José Aparecido pelo convite que me foi feito para estar aqui na Rede Amigo Espírita, que divulga tão bem a mensagem espírita pelo mundo. Agradecer pelo trabalho que ele vem desenvolvendo e sua equipe vem desenvolvendo, e outros de outras áreas também desenvolvendo para levar a ideia espírita por meio desse digital, né, que hoje nós vivemos. Muito obrigado, Zé Aparecido, por essa oportunidade. E a ideia nossa, o convite do José Aparecido, é que todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós façamos um estudo de 50 minutos, mais ou menos, dentro desse título, vamos chamar assim, Evangelho e Espiritismo. Conversarmos um pouco sobre isso, como o que a dizer da letra ao espírito. Conversar um pouco sobre isso. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho e até a próxima quarta-feira para os que se animarem a estar conosco. Muita paz, Deus abençoe a todos.